Fala, gente, mais uma quarta-feira especial de Tete a Tete com a Pri. E hoje o nosso convidado é pastor, é músico, é pai de família, é um cara topíssimo. E você vai conhecer ele só depois da vinheta. Roda a vinheta aí. Como eu falei, esse cara, Bombril, 1001 utilidades, está aqui conosco hoje. E além de tudo, ele é um pouco humorista. Você vai ver durante aí a nossa entrevista. Eu gostaria de uma salva de palmas da nossa produção pro pastor Lucas. Aê! Bem-vindo, pastor Lucas, cantor Lucas, pai Lucas, esposo Lucas. Como que é isso aí? É Lucas. Tudo. É o Bombril mesmo? Bombril. Na verdade, durante um bom tempo eu falava muito isso, né? Assim, que eu era meio Bombril, mas um dia me puxaram a orelha e disseram assim, não é Bombril. Não é Bombril porque Bombril hoje em dia não é mais usado para nada. Eita vida aí. E você tem utilidade, amém, glória a Deus. Aleluia. Mas é bem isso aí mesmo, muitas facetas da minha vida, né? Mas todas elas sempre regadas, sim, com muita alegria, muito bom humor, porque, olha, ficar triste dá muita ruga, assim, né? Então é melhor sorrir e eleva a face. Isso, fazer a massagem facial. É isso. Ó, pega a dica já, pega a dica. Olha, a primeira dica já, né? E a Bíblia fala, né, que a alegria formoseia o rosto. É verdade. Já que eu não nasci tão bonito assim, pelo menos eu tenho que sorrir. Pra ver se aformoseia o rosto. Então, você que tá aí, que acha que não tem uma solução, começa a sorrir pra vida. Ô, glória. Talvez seja isso, né? Você não é feio, você só tá triste. Você tá triste, começa a sorrir. Isso aí é uma boa. Mas é isso mesmo. Bem como você falou, hoje pai, músico, pastor, cantor, amigo, enfim, servo. Mas eu falei brincando do 1001 utilidades. Ô, glória, a língua travando. Porque o que acontece? Quem faz tudo não faz nada. Eu tô brincando com isso, tô brincando. Sim. Não declaro isso sobre você, não. É um homem de Deus e todos os teus atributos estão por um propósito. Né? O meu amigo, cunhado, pastor também, sim, né? Produtor, enfim, o Marlon Ferreira, ele fala... É cunhado? O Marlon é meu cunhado. O quê, gente? Bafão, fofoca. Meu Deus. Depois nós vamos falar sobre isso, calma. Sério? Já guarda essa informação. Não, mas deixa aí. eu explicar o porquê que eu não sei. Gente, assim, ó, ele conhece o meu esposo há muito tempo. Então eu vou conhecê-lo hoje, na verdade. Pastor A gente se viu na vigília. Sim. Tivemos o prazer de servir juntos ali, junto com a sua esposa, a Jéssica. Gente, essa é uma esposa incrível, tá? Na vigília, era 5 da manhã, 6 da manhã, sei lá que horas, e ela com os 2 bebezinhos lá. Meu Deus. É isso aí. Esposa incrível. Hoje tá aqui com a gente demais. na entrevista ali, cuidando dos filhos. Sempre no backstage, né? Minha intercessora, eu não vou pra lugar nenhum sem ela. Isso mesmo. Se disserem que ela não pode ir, então meus filhos, não, eu não vou. Vem isso aí. Obrigada, Deus abençoe você. Mas voltando, peraí. Vai. O Marlon, meu amigo, pastor, cunhado, enfim, ele fala o seguinte, que quem às vezes faz muita coisa é tipo o pato. Sabe, o pato, ele tem bico, mas não bica. Ele tem asa, mas não voa. Ele até grasna, assim, tem um canto, mas não é bonito. Não canta. Tem nadadeira, mas não nada bem. Então tem que se preocupar quando diz que a pessoa faz muita coisa. Verdade. A gente tem que realmente focar e fazer bem aquilo que a gente se dispõe a fazer. Quantas pessoas não estão tendo esse foco, né? É verdade. Desfocam no mesmo caminho ou desistem, então... se você tá aí pensando em desistir, já pensa que você não pode ser o pato. Não seja pato, né? Mas Deus te chamou. Isso é muito legal porque essas coisas que foram acontecendo na minha vida nunca foram assim pré-planejadas ou pensadas. Eu efetivamente, meu instrumento, aquilo que eu decidi fazer na vida com 7 anos era a bateria, né? Foi meu primeiro instrumento. Eu estudei bateria com partitura, toquei Orquestra Cristã de Florianópolis durante um bom tempo. Dei aula de bateria também, com partitura, ensinei já alguns alunos. Ali, depois dá uma brincada. Mas ao longo do tempo, a gente nessa caminhada cristã, inserido de modo geral na igreja, no corpo de Cristo, a gente vai sendo direcionado a algumas facetas, né, de ser pastor auxiliar em igreja, de ser muitas vezes líder de adoração, e você acaba tendo que aprender a tocar contrabaixo, violão, exatamente, não que isso você saber fazer essas coisas seja ruim, mas de fato, quando alguém te perguntar qual que é o teu instrumento, você tem que saber o que responder, né? Igual hoje eu fiz uma pergunta, qual é o seu texto? E aí? Exatamente. Tem vários, mas tem um que é especial, não tem jeito. Bem especial, bem especial. Mas conta pra nós, então, dessa história. Então, veio aí, dos 7 anos, começou a estar no... Então, você vem de berço cristão, é isso? Sim, na verdade, o meu pai e minha mãe, eles já tiveram uma formação cristã, né? Eu até falei um pouco disso na vigília, né? Que nós somos frutos dos posicionamentos das nossas
famílias, né, dos nossos antepassados, digamos assim. E o meu pai, ele se posicionou desde muito novo como cristão na igreja. Meu pai, ele foi da Igreja Brasil para Cristo muito tempo. Foi lá que ele conheceu minha mãe, onde eles se apaixonaram. Ah, glória. E meu pai lá, ele tocava pistão, né, trompete, enfim, né. Meu marido sabe melhor sobre essas coisas. E ele começou tocando, né, pistão, depois evoluiu pro violão e foi pra bateria. E quando eu nasci nesse ambiente musical. Minha família é muito musical, né? Meu tio toca percussão, minhas tias cantam. Então a gente estava sempre envolvido. Se pegar lá a banda da Assembleia de Deus de Paulo Lopes, metade da banda é da minha família lá. Tanto é de Paulo Lopes. Não, eu sou daqui de Florianópolis, mas a minha mãe é de Paulo Lopes. E aí tem meus tios lá que são pastores, presbíteros, tocam na banda. Então a gente sempre foi uma família muito musical, assim, sempre cantando, sempre se divertindo. Legal. E desde quando eu tinha, sei lá, meses, antes de um ano de idade, meu pai já me botava sentado lá, já ficava brincando com as baquetas na bateria. E aí eu fui crescendo. E é interessante que minha mãe falava assim: Lucas, você só pode tocar bateria quando o pastor terminar o culto. E a gente fazia parte da Igreja Betel nessa época. Sim. Eu tinha 3 para 4 anos. E aí eu ficava de pé na cadeira e gritava: amém, pastor, acaba o culto. Pra poder ir pra bateria. Pra poder ir pra bateria, era uma fiasqueira, assim, minha mãe, fica quieto, guri. Mas não tinha jeito, era assim, uma paixão, realmente, não era... desde muito novo, meu pai falava assim que as promessas que Deus já tinha dado desde o ventre da minha mãe, que minha mãe, quando engravidou, ela falou que não queria ter um filho para ela, mas ela queria ter um filho para o Senhor. Amém. Até uma situação bem engraçada, porque quando a gente estava muito perto de se tornar pastor, depois de 5 anos de seminário ali, a minha mãe um dia veio conversar comigo e começou a falar: porque você está muito na igreja, tá, não sei o quê. Eu falei: mãe, eu quero só te lembrar de uma oração que você fez, que o filho não era seu, que o filho era de Deus. Então agora aguenta, coração. Ai, mãe, meu Deus, desculpa, mas é isso aí. E foi um momento bem legal, assim, bem descontraído. A gente já teve muitos arranca-rabos por causa disso, né? Nem tudo foi flores. Fica normal, aqui, né? É normal, como toda família, a gente tem desavenças naturais do crescimento, né? Da preocupação do pai, a falta do entendimento daquilo que Deus vai fazer. Todo pai, né? Comigo não é diferente, tenho 2 filhos, tenho o Pedro, o Davi. A gente quer sempre o melhor para os nossos filhos, porém, eu acho que acima de qualquer coisa, algo precisa estar muito claro no nosso coração, é que a gente não tem que pensar que os nossos filhos sejam bem-sucedidos financeiramente, e sim emocionalmente. Porque nós temos visto nos dias atuais muitas pessoas que estão super bem-sucedidas financeiramente, com a sua conta bancária recheada, mas emocionalmente destruídas. Não são felizes no que fazem, não alcançam o objetivo principal da sua caminhada, quanto família, quanto pessoa, não conseguem de fato compreender para aquilo que foram chamados, qual que é o seu propósito, porque fizeram aquilo que a sua família o direcionou a fazer, né? Aquela velha história: meu pai é advogado, então eu também tenho que ser advogado, meu pai é empresário, então eu também tenho que ser empresário. Continuar um legado assim, né? E na minha história não foi muito diferente, né? O meu pai é funcionário público desde os 18 anos. Então, na minha construção de carreira, meu pai sempre me direcionou a isso: meu filho, estuda, faça um concurso público, tenha essa estabilidade financeira, de não ter um chefe para prestar contas, enfim. E eu sempre dizia: pai, ok, eu vou fazer o que tu está pedindo, eu honro a tua vida e tal, mas não é o que eu quero. Nunca foi. E eu sempre quis fazer música e tal, e acabei não fazendo na época, não acabei não estudando, acabei indo para a área da administração, depois vendas, enfim. Mas nunca me tornei um funcionário público, assim, era um concurseiro, fiz vários concursos, cheguei a passar em 2, 3 concursos, mas nunca fui chamado, sempre tinha algum empecilho, algum Deus percalço. Não abriu porta mesmo, não era o objetivo. E assim, então essa foi minha construção familiar, né? Assim, nossa família é sempre muito alegre, sempre muito unida, é uma família italiana, né? Olha, sério? Então, sempre... Eu sou da 4, italiana também, e lá é bem parecido assim, todo mundo fala junto. Fala com a mão, parece que tá brigando, né? Muita fartura, cheio de comida, enfim, o vô sempre foi muito de trazer a família para perto. Então, todo final de semana a gente inserido na casa do vô, da avó. E durante muito tempo, inclusive, a gente morou com meu avô, com a minha avó. Então, eu tive muito esse contato. Até o meu avô era um grande companheiro meu, assim, me ensinou muitas coisas, principalmente em termos de caráter, de vida, de ser aguerrido, né? De buscar realmente os seus objetivos. O avô tinha uma venda, né? A gente chama de venda, armazém. Sim. No bairro, muito conhecida, né? Inclusive,
Uma história muito engraçada é que o meu sogro, né, ele vendia picolé para o meu avô. Uau. Então, as nossas famílias começaram já a se entrelaçar já desde essa época. E um avô muito conhecido na região ali, depois vendeu o ponto, passou o ponto, meu tio abriu uma loja lá no lugar. Então, a nossa família é sempre muito conhecida no bairro e por causa disso a gente sempre também tinha aquele cuidado do bom testemunho, né, de ser bem falado. A servidão que a gente morava lá chamava Servidão Carminati, que leva o nosso sobrenome, Mário Carminati, em homenagem ao meu bisavô. Então, assim, a gente sempre preocupado nisso, de levar um bom testemunho. Todo mundo sabia que nós era crente. Então, e aí ia ficar feio se e aí eram as duas coisas, né? Quando precisava de ajuda, corria para os crentes, mas quando precisava falar mal também é dos crentes. Eu lembro, olha que coisa horrível, né? Eu sou filha de pastor, então a cidade é pequena. Paulo Lopes é pequeno também, né? Sim. E Monte Castelo também é pequeno, e eu achei engraçado que tu falou que veio de uma família musical, e eu me vejo muito nessa pegada, porque lá na minha família era totalmente assim também. Eu fui a única que eu acho ovelha negra que não quis aprender instrumento nenhum e não progredi. Diz os bastidores aqui que há controvérsias. Então. Não é mesmo, produção? Meu Deus, misericórdia. Deixa quieto, deixa abaixo essa parte. Mas é engraçado, né, que eu era aquela criança que, não sei se você pegou essa parte da igreja, você falou que subia até na cadeira, eu acho que você assim, acabava a Santa Ceia, as crianças corriam pra pegar o que sobrava, tu era desse. E agora eu me perdi do que eu ia falar, tu acredita? Que você tá falando do quê? Cidade pequena, família sempre unida, família musical. Mas tinha mais uma coisa, que eu peguei o gatilho e agora eu me perdi. Glória a Deus, o que era? Nossa. Você falou alguma coisa. Bom testemunho, fala mal dos crentes. Bom testemunho, boa, fala mal dos crentes. Glória a Deus. Orar pelo Alzheimer. Aquela, né? Sabe aquele não, como é? Windows. Oh, meu Deus! Então tá, voltando então ao ponto crucial. O Gabi vai estar cheio de filtro pra mim. Misericórdia, sabe, né? Que quando a pessoa erra, tem um filtro na cara da pessoa, né? Então vai ter um filtro na minha cara nesse momento. Não, mas aqui é assim, é a vida como ela é. É isso aí. Não tem nada de edição, de corte. Não tem nada de corte, é assim mesmo. E então, agora voltando, eu lembro que daí nessa cidade pequena, glória a Deus, vamos lembrar disso. E filha de pastor, tudo mais, teve uma vez que uma irmã chegou lá, era um sábado de manhã, e disse assim: pastor, você não sabe, mas sua filha tá lá na praça com o menino e nananana. Eu recém na adolescência, né? Daí ele disse assim: pois é, irmã, que loucura, né? Minha filha tá lá. Mas deixa eu contar pra senhora, eu tenho uma filha só, ela, a filha única e tal, e a filha que eu tenho tá aqui, ó. E abriu a porta do meu quarto, eu dormindo, que era um sábado de manhã. Bah, cara, eu sim, eu não queria ser ela nesse momento, sinceramente falando, mas é bem o que tu falou, assim, pra criticar são os primeiros. Não, mas é bem comum, né? Misericórdia. Infelizmente, né, a sociedade ela é muito nesse lado, assim, né, de querer ver o ponto destrutivo das pessoas, né? Ninguém quer elevar, né? Mas esse é outro podcast. Como é que o pastor João diz? Outra pregação. Glória a Deus. Mas voltando ali na tua família, então eu me vi muito crescendo nesse ambiente, assim, né? E eu me lembro muito da primeira vez que eu falei com meu pai, assim, não, eu quero essa vida. Uhum. Só que quando criança, né, as minhas origens lá era muito daquela galera que vinha de fora tocar na igreja e tinha o famoso CD. Para quem está vendo esse podcast, geração Z, não sabe, era um aparelho que tinha um buraquinho assim no meio. Pastor Jacomás tem um CD. Era assim que a gente ouvia música. Tá ali, né? A gente ouvia a música desse jeito, é verdade. Oh, Deus. E eu tinha esse sonho, assim, né? Esse era o meu objetivo enquanto startando na área musical, era ser famoso, ter um CD, enfim. E ao longo do caminho eu fui entendendo algumas coisas, né? Eu cresci na Sara Nossa Terra, meu pai foi um dos fundadores da Sara Nossa Terra aqui em Florianópolis, junto com a pastora Aguiar, a pastora Alice, uma série de pastores que caminhavam junto com eles. Meu pai ainda não é pastor, né? Tá no caminho, mas não é pastor de título, sabe? Mas já faz todo o papel, né? Sempre cuidou de muita gente. Só falta aquela questão do reconhecimento mesmo. Exatamente. E aí meu pai, assim, sempre muito preocupado com pessoas, com vidas. Ele startou a Sara Nossa Terra aqui e eu cresci nesse ambiente. A gente começou no restaurante, depois foi para um local um pouco maior,
depois fui para uma igreja ainda um pouco maior, e aí até chegar no Estreito, até onde a Sarah Nossa Terra está lá até hoje. Sim. Meus tios ainda são de lá, tal, mas meu pai não é mais, nem eu. Mas por que eu falei essa história? Porque com 13 anos eu cheguei para meu pai e falei assim: pai, eu tenho orado nesses dias e eu não me vejo mais caminhando na visão desta igreja, da Sarah Nossa Terra. E nada contra quem caminho, né? Porque, era uma coisa tua. Era algo muito específico na questão da época. E meu pai, eu tô comentando isso para falar desse ponto. O meu pai sempre falou assim: sério, meu filho? Então tá. Então vamos orar juntos e vamos entender se de fato Deus tem outra coisa para você, que ele nos direcione, que ele oriente, mesmo tendo 13 anos. Meu pai não ficou com aquela pegada de dizer: não, você vai ficar aqui debaixo do meu teto e pronto, e acabou. Como muitas vezes acontece, e aí a gente acaba limitando os Ou é na igreja que eu tô, ou na da tua mãe. Exatamente. Na época que eles separaram, aconteceu isso. E aí a gente acaba... Não foi nenhuma, e aí fiquei na vida. Olha que horrível, exatamente, né? corre esse grande risco de a pessoa ficar... E aí não ficou aquele negócio de abafa, assim, sabe? Ah, não quero abafar a tua vida, não. E a gente orou, de fato, eu conversei à época com o meu líder, o pastor Yuri. Um beijo se você assistir. Amo a sua vida, e a gente é amigo até hoje. O coreano. É o atual. Aí ele me abençoou à época, então eu fui para a igreja da minha avó, né, que era a Igreja Batista. E aí aqui eu começo a entender alguns trabalhos de Deus na minha vida, né? Porque chegando nessa igreja, meu objetivo principal lá era o quê? Como todo bom adolescente. O que era? Pegar as menininhas. Eu fiquei, o que é? Todo adolescente que se preza tinha esse objetivo. Sim. E aí eu fui para um retiro, né? Já maquinando como que ia ser e tal. E chegou lá, quem me pegou foi Deus. Eita, glória! E foi quando eu vi pela primeira vez que tinha um chamado pastoral, com 14 anos. E lá, assim, Deus começou a trabalhar muito forte na minha vida. E aconteceu naquele momento realmente uma separação da minha vida para a área da pureza. Foi assim, algo inexplicável, não sei dizer para vocês. Eu cheguei até em alguns momentos duvidar da minha sexualidade, se é que vocês me entendem. Assim. E conversei com algumas pessoas sobre isso e elas sempre diziam: não, cara, calma, é porque Deus está te preservando, Deus está te guardando. E de fato foi isso que aconteceu comigo, sabe? Com 14 anos lá, o Espírito Santo me pegou, começou a colocar um amor muito grande pela palavra de Deus no meu coração. E quando eu tinha 16 para 17 anos, eu ainda estava lá na Igreja Batista Nacional Cristã de Florianópolis, do Saco dos Simões ali, que é o bairro que eu moro, né? De repente sobe as escadas, assim, a mulher mais linda do mundo, né? Daí o coraçãozinho acelerou, né? Jéssica. A barriga chilou, veio a borboleta. E eu falei comigo naquele momento, falei: vou casar com aquela mulher. Uau! E de fato eu comecei daí entender um pouco melhor o porquê que Deus estava me direcionando a outros caminhos, né? E lá, na Igreja Batista que eu estava, Deus começou a trabalhar muito forte na minha vida. O meu pai enxergou isso e falou assim: olha, se Deus está fazendo na vida do meu filho, eu acho importante talvez a gente como família caminhar todo mundo junto. E aí foi ele, a mãe e a minha irmã também migraram para lá e a gente começou a ter um momento muito forte em família, muito bom mesmo, de viver as bênçãos do Senhor derramadas sobre nós. E lá que eu conheci a Jéssica, né? A época quando ela chegou na igreja, o meu sogro militar, né? Criado aí no militarismo. Como é que foi aí para conquistar a filha dele? Então, olha só o que ele falou. Minha filha, você pode namorar quem você quiser, né, meu amor? Menos aquele rapaz. E foi quem que ela escolheu? Aquele rapaz. Foi tipo assim, então tá, então vai ser. Mas a nossa história foi muito legal porque antes de qualquer coisa a gente se tornou melhor amigo, né? Esse é o segredo do bom relacionamento. A gente se conheceu lá na igreja. Podemos dizer que a gente se reencontrou, mas a gente nunca tinha uma amizade real. Assim. Porque a gente se encontrava pelo bairro, as famílias se conheciam, né? O meu sogro, meu pai, enfim, se conheciam. Como eu disse, meu sogro já tinha vendido até picolé pro meu avô e tal. Mas efetivamente uma amizade não existia. Sim. E aí eu vi um dia ela meio desenturmada lá, catei ela: não, vem cá, nós estamos arrumando um negócio pro Dia das Mães, era em maio e tal, assim. E aí comecei a enturmar ela e a gente começou a realmente se tornar amigo. Um belo dia, já entrei em outra história, tudo bem? Não, mas é isso aí. Vamos seguir? Então tá. Vamos embora. A gente estava na casa de um amigo nosso e aquele dia estava todo mundo me zoando. Hoje seria bullying, né? Que eles chamam. Na minha época não existia isso. Era tudo a vida como ela é e segue o barco. E a gente estava lá, pô, meu Deus, ninguém me ama mesmo, né? Daí eu escutei uma vozinha:
eu te amo. Opa! Aí já acendeu um alerta, assim, né? E o interessante, olha que bacana, não existia o WhatsApp ainda, existia só... Isso é comprovado, pastora Jéssica. Isso é Tô falando a verídico. verdade, amor. Me fala que ele tá... ela fez assim. Ai, que bonitinho. E aí? E aí, na época, não tinha o WhatsApp, viu? Era mais difícil conversar com as pessoas. Tinha o famoso MSN. O orelhão, quem não sabe o que é, pesquisa aí. Orkut. Orkut, o depoimento. Eu tô no topo. Eu tinha uma comunidade. E aí? Com os amigos. Tô ficando velho, meu Deus. É isso aí. E aí, ela me adicionou no MSN e a gente conversava offline, porque ela tava de castigo. Ela tinha feito umas coisas erradas lá. Né, meu amor? E deixa ela lá. Tava de castigo, né? Nessa época. Aí a gente se falava offline, assim, e a gente se comunicava por cartas. A gente escrevia cartinha um pelo outro e trocava uma. Até que um belo dia eu falei assim, olha, se efetivamente a gente se ama, como a gente está constatando isso, eu preciso conversar com teu pai. Preciso deixar claro lá para ele. Aí eu fui almoçar um dia na casa dela, chego lá para almoçar, sento lá, chega o meu sogro, entra, tira a arma da cintura, põe em cima da mesa. Aquela cena clássica. Ô, glória, bênção de Deus. E tu passou por isso. Não passava nem Wi-Fi, né? Mas firme e forte lá. E eu disse pra ele, não, é o seguinte, eu e a Jéssica, a gente tá se gostando e a gente quer pedir a sua bênção para que a gente possa casar. Uau, não falou nem namorar. Não, calma. Não, eu falei que eu entendo que como cristão, todo bom cristão tem que ter o objetivo de orar, ter o tempo de oração, namoro, noivado e casamento num curto espaço de tempo para não dar sopa pro azar, né? E de fato foi assim, ele nos abençoou, a gente começou a orar e durante 3 meses e pouco a gente ficou realmente orando. Como que a gente fazia? Toda quarta-feira antes do culto a gente chegava mais cedo, a gente dobrava o joelho no altar e a gente orava pelo nosso relacionamento, para que Deus direcionasse. E aí um belo dia a gente estava no evangelismo, dia 4 de agosto de 2007, nunca vou esquecer desse fatídico dia. E aí? A gente estava no evangelismo na beira-mar e começou a chover muito, assim, muito. Caiu. Tudo que podia cair de água naquele dia caiu. E aí, na época, a gente andava de ônibus, né? Não tinha Uber, nada disso, a gente andava de ônibus. Ou andava a pé, ou a pé, né? Exatamente, mas se locomovia muito de ônibus. E a gente estava indo pegar o ônibus, só que estava chovendo muito, daí o pai dela veio nos buscar. E aí, nesse intervalo, ele perguntou, e aí, você vai para sua casa ou você vai lá em casa? Eu falei, olha... Obviamente que eu tava doido para responder, eu vou pra tua casa. Não, mas eu vou pra onde o senhor quiser me levar. Não, então vamos lá em casa tomar um café. Então vamos. E aí nesse café, a gente tomou café e não sei por que cargas da água o Espírito Santo foi direcionando a gente sentar para ver um vídeo de um casamento de um amigo deles. E aí nesse vídeo desse casamento, a minha sogra fez a fatídica pergunta, e aí, Nino, que é o nome do meu, é o apelido do meu sogro, quando é que tu vai deixar eles namorado? Ele falou, não, pra mim eles já estão namorando. Aí nós olhamos, como assim? Ele só a gente não sabia. E aí ficou aquele clima e tal, e aí foi desenrolando, ninguém falou nada. E daqui a pouco ela perguntou, tá, mas é verdade mesmo? Eles estão namorando? Sim, eu autorizo eles namorando. Uau. Daí começou, né, a minha sogra, vocês não vão se beijar? Vocês não vão se beijar? Eles queriam ver. A minha sogra. E aí ficou aquela vergonhinha básica, né? Porque não sabia muito como agir. Imagina, né? Sem pressão nenhuma. Aí rolou um selinho, assim, efetivamente, um beijo mesmo, foi depois. Não, na frente do pai não dá, né? O pai não dá, desculpa. Mas foi assim a nossa história, né? Como eu falei anteriormente, Deus nos guardando realmente para a pureza. Amém. A Jéssica é minha primeira namorada e eu sou o primeiro namorado e única. Eterna. Exatamente. E a gente teve o prazer realmente... O nosso namoro foi muito difícil, isso é fato, tá? Não foi fácil. Eu não era uma pessoa muito fácil, graças a Deus o Senhor me curou, trabalhou muito na minha vida, no meu caráter, mas eu não era uma pessoa tão fácil de se lidar, era muito inseguro, muito ciumento, enfim. Mas isso foi sendo quebrado ao longo do caminho e hoje eu consigo louvar a Deus pela vida do meu sogro e da minha sogra, né? Por uma base. Porque eles realmente preservaram a gente só namorava quarta e domingo e sempre com um chaveirinho. Ou tava a minha irmã, ou a minha cunhada, ou a pastora Gabriela. Ótimo. Pastora Gabriela, que hoje é nossa pastora lá no sul da ilha. Beijo, pastora, te amo. Que legal que ela fez parte disso com exatamente, ela foi a nossa vela, digamos assim. A gente ia pra cinema e tal, e ela sempre junto. Até uma curiosidade aqui, né? Assim, eu aproveito, vou levar minha futura esposa para ver um filme, porque como a gente não podia namorar muito, eu pensava que no cinema ia dar certo, né? Também me enganei.
Sabe por quê? Porque ela ia pro cinema pra ver o filme, ela não queria me beijar, nada disso. Isso mesmo, eu sou desse time, Eu gosto de ver o filme até falar, fico curiosa pra saber. Sai daqui, deixa eu ver o filme. Assim? Ah, mas como assim? Eu também sou desse time. Mas foi, assim, um tempo muito bom, de crescimento, muito crescimento. E graças a Deus, assim, para vocês terem uma noção de como chegou o nível do nosso relacionamento, das nossas famílias, o meu sogro foi a pessoa que conversou comigo sobre sexualidade pela primeira vez. Assim, meu pai também já tinha conversado, obviamente, mas assim, eu quero dizer que o caminho natural é que o meu sogro não quisesse falar isso comigo, afinal de contas, a esposa dele é que seria a minha... Né, a filha dele que seria a minha esposa, claro. Então, indiretamente não. Mas não, a gente foi junto, ele sentou, ele conversou, vai acontecer assim, né? Não vem ao caso aqui, claro, pode ter menores de 18 anos. Não, mas não sou eu que vou explicar, né? Mas é legal ver essa instrução que foi dada, tipo assim, vocês não estavam jovens sozinhos, largados, existia uma instrução, existia um caminho. Isso é muito legal, porque hoje em dia o jovem, ele acha, hoje em dia não, sempre foi assim, né? O jovem sempre acha que ele sabe tudo, que já é adulto, que já é autossuficiente, e é muito importante ter mentores, a gente bate isso na tecla o tempo todo ali com os jovens, importantíssimo. Quem tá perto da gente sabe disso. E mentores no relacionamento também é muito importante. Primordial. O pastor Janilson já passou por aqui, já, né? Já passou. Com certeza falaram sobre isso. Gente, eu e a pastora Jéssica, antes de casarmos, a gente leu um livro chamado Antes de Dizer Sim. Uau. É um livro muito bacana, super recomendo, Antes de Dizer Sim. E assim, compra-se um para o homem e um para a mulher. Daí tem um período em que cada um vai ler individualmente os livros. Depois une. E responder as perguntas. E aí chega um momento do livro que você tem que unir as respostas. Ai, já gostei. Que legal. Sabe por quê? Porque... Eu não fiz isso. Por que ninguém me instruiu? Olha a loucura. Você lá, o homem quer ter 10 filhos. Daí chega para conversar com a mulher, ela fala assim, eu não posso engravidar. Daí já dá um conflito. E aí? Como é que faz? Ele quer ter 10 filhos, ela não pode ter filho. Já é um conflito. Porque não vai atingir as suas expectativas. Eu penso em ter tal tipo de profissão. Totalmente avesso ao que a outra pessoa pensa. Coisas nesse sentido, né? Então é um alinhamento muito bacana que você entra no relacionamento já sabendo. Porque assim, a gente como pastores lá, a gente orienta muitas pessoas também, e algo que eu falo muito para os jovens que a gente conversa, assim como vocês, né? A galerinha de a live, enfim. O momento do namoro é o momento de você continuar vivendo a sua vida, a outra pessoa continuar vivendo a vida dela e vocês começarem a entender quais são os pontos em comum que vocês têm. Aí quando você entra no noivado, é o momento de pegar esses pontos individuais e começar a ver quais são as conexões, para que de fato vocês possam viver no casamento aquilo que a Bíblia diz, que deixará um homem seu pai e sua mãe, se unirá a sua esposa e serão uma só carne. Você não tem como ser uma só carne com quem você não conhece, com quem você não tem relacionamento, com quem você não tem entendimento, né, e de como é aquela pessoa. Então você precisa ter a base, né? Um certo tipo de intimidade. Defeitos, porque eu fiquei preocupado aqui de talvez falar sobre intimidade e as pessoas entenderem errado. Não, algumas intimidades você vai ter só depois do casamento. Mas existem momentos ali, parcelas de intimidade que você precisa ter já no noivado, de algumas conversas sobre quando vai ser o casamento. Sabe, eu vejo algumas pessoas hoje dizendo que querem casar, mas não falam nada. Não, porque eu quero o casamento Deixa assim, a vida me levar. Mas como que Deus vai abençoar se você não está dizendo para ele qual que é o dia, a hora e o momento que aquilo vai acontecer? Eu vivo falando isso, por exemplo, assim, Deus não me deu ainda condição. Tá, mas tu não marcou a data. Eu falei isso recentemente ainda. Agora vamos casar em setembro, glória a Deus. Mas antes disso, tipo, não tinha nada, sabe? Vamos casar, não tinha tido pedido, não tinha de nada. Se não, coloca no papel, como que você quer, qual é a data, qual é o local, qual é o horário, coloca aí. E aí, a hora que ela começou a fazer isso, começou a vir as bênçãos, sabe? Isso mesmo. E assim, no nosso momento de relacionamento ali, enquanto namoro, chegou um dia que precisaram sentar para conversar com a gente, puxar nossa orelha, assim. A gente teve o pastor Vavá lá, o pastor Ivair, que hoje é pastor em Brasília e tal, ele caminhou com a gente um certo tempo e ele conversou muito com a gente, dizendo, cara, vocês têm que brigar menos, vocês têm que ser mais amigos, vocês têm que parar de se grilar com coisa besta, assim. E realmente, aquele puxão de orelha foi assim, pô, é verdade, nós estamos deixando de viver a nossa vida, perdendo os nossos amigos. Aí, beleza, daqui a pouco casa, e aí? Vai conviver com quem? Porque na época do namoro criaram uma bolha, né? Se separaram de todo mundo, criaram uma redoma, assim, de vidro só para os dois, e aí vão perdendo as amizades, né? Não entenderam ainda, exatamente. Né? Então, assim, chegou um momento muito bacana da nossa caminhada, quando a gente começou a namorar efetivamente, a gente criou logo uma planilha e a gente separava
nosso dízimo, que é primordial, separava um dinheirinho para a gente curtir a vida e tal, e 70% do nosso salário a gente guardava, a gente direcionava para o nosso casamento. E no dia 5 de novembro de 2011 a gente casou na Astel, foi lá o nosso casamento, enfim, foi um momento bem bacana. Acordamos na lua de mel sem dívida, sem nada, porque a gente se planejou. Então, assim, minha dica para quem está nos ouvindo é faça isso, planeje a sua vida. Ótimo. Porque quando você tem planejamento, quando você tem as coisas muito bem desenhadas e direcionadas, Deus começa a ordenar a bênção dele também, porque ele está vendo. De ordem, não de desordem. Exatamente, né? Ele está vendo onde está cada coisa. Então, ele fala, opa, então tem que abençoar aqui, tem que prosperar aqui. Né? O último testemunho que a gente viveu assim, muito forte foi, cara, não temos ninguém para tirar foto do nosso casamento, tudo muito caro. Né? E aí surgiu um anjo do Senhor, enviado do Altíssimo, que fez vídeos e fotos, enfim, inclusive hoje congrega na Mais de Cristo de Biguaçu, que é o Josué. Né? Um abraço, Josué, tamo junto, meu querido. Então, assim, são muitas pessoas que, engraçado, né? Agora falando, tu entende que é loucura, né? Muitas pessoas que já eram da Mais de Cristo, a gente ainda não, mas nos conectando com pessoas muito próximas. E hoje vocês estão na Mais de Cristo, é legal falar, 3 anos já, Uau. 3 anos. Mas já, acho que a história tá indo para esse caminho, mas só falando ali do período do nosso casamento, em 11 de junho de 2010, eu consegui comprar a nossa casa. Eu ganhava R$580. Anotem essa informação, que é bem importante. E aí? Eu consegui, na época, com subsídio, Minha Casa Minha Vida, aquela coisa toda, muito custo e tal. Pá, conseguimos. No mesmo dia à noite, eu fui lá na casa do meu sogro e falei, o seguinte, comprei a casa hoje e eu quero casar com tua filha. Então, assim, é importante você ter os direcionamentos daquilo que você quer fazer, até para que... como que você vai tirar lá a pessoa que você quer casar da casa, do conforto dos pais dela, onde tem comida, tem bebida, tem as contas pagas. Aí você quer arrancar a pessoa de lá para morar onde? Embaixo da ponte, passar fome? Não, você precisa ter alguma certa condição, né? Aquela famosa frase, quem casa quer casa, né? Não é a casa própria, tudo bem, não tem problema, mas tenha para onde ir, né? Vai sair da lua de mel, voltou para casa e vai continuar morando na casa dos pais. Faz isso não. Vai querer fazer aquelas coisas que casado faz, não pode nem fazer barulho, nada. Estamos sabendo dos jovens. Isso é para os casados. É outra pregação. Mas enfim, esse foi o nosso direcionamento. Pastor, eu tô falando demais? Não, é isso aí, glória a Deus. É pra isso que é o podcast, né? Mas é uns 50 minutos. Já deu quanto aí, Gabi? Mentira, eu tô brincando. Eu tô brincando. Nem sei se vai dar tempo de contar tudo isso. Não, vai contar sim. Mas o bacana, só pra concluir essa etapa da história, então, daí foi assim. O meu sogro falou, amém. Não, beleza. Vamos lá, vamos trabalhar em prol. E aí, no meio do caminho, assim, muito perto, a gente era noivo, eu e minha esposa, a gente teve uma briga muito feia. Meu Deus. Até ela se escondeu agora, vou aproveitar e vou falar dessa parte. A gente teve uma briga bem feia por culpa minha, assim, foi um momento bem de novo, por ciúme, insegurança. E aí, ali naquele dia ela falou assim, olha, se for desse jeito, eu não quero entrar nesse relacionamento. E aí me devolveu a aliança, sabe? E agora, como é que vai ser? Aí foi cada um para sua casa. Mas tu já tinha comprado a casa? Já. Que loucura. Enfim, e aí? Já tá tudo planejado. Já. Casamento, várias coisas pagas. E aí, em menos de 8 horas depois, no dia seguinte a gente tinha um evento da igreja, tal, domingo de manhã. Perdão. E a gente foi para esse evento. Eu fui para esse evento junto com o pai dela. E aí, no meio desse evento, e agora? Como é que vai ficar? Aquele clima já estava combinado de eu ir almoçar lá, então, e eu fui mesmo assim. Não falei nada. Que nada era nada. Assim, obviamente que os pais conhecem os filhos, e algum clima, sabia-se que algum clima errado estava lá, mas eu decidi ir para a gente conversar, e se fosse para terminar, amém, mas se fosse para voltar aqui, e aí eu pedi perdão para ela. Desculpa. Imagina. A voz embargou. Mas faz parte. Mas Passa. Beijo, bom dia descer. E aí, nesse momento ali eu voltei lá pra casa dela, tal, a gente sentou, conversou, e aí eu pedi perdão a ela, tal, e chegamos num consenso de que, cara, eu precisava curar isso na minha vida de alguma forma.
E aí foi com muita oração e tal, e algumas renúncias da minha parte também. Cara, quer saber, tem que parar de grilar com isso mesmo, porque, enfim, ela nunca deu motivos para isso, não existia... Era teu, era nenhum motivo, não há, assim, um ponto de start disso, né, um dia ela me traiu. Não existiu nada disso, era algo da minha personalidade, que eu precisei trabalhar e curar, e graças a Deus, assim, tudo se resolveu, nosso casamento foi lindo. As músicas que rolou lá no casamento eu compus para ela, né? Que lindo! Tem alguma gravação disso, não? Tem vídeo, depois dá uma passar, então. Tem até áudio, sabe? Vamos botar aí depois, aí, eu vou dar aí, de como foi, né, a nossa trajetória, o casamento ali, foi bem bacana. E aí, depois que a gente casou, uns 7 meses depois que a gente estava na Igreja Batista, ao longo dessa caminhada ali, na época do namoro já, outras pessoas daí já direcionado aos dois, usadas por Deus, falaram, vocês têm um chamado pastoral, vocês têm um direcionamento para isso. Amém, o negócio está ficando mais sério, então, porque já era algo mais repetitivo, corriqueiro, enfim. E aí, quando a gente estava com cerca de 7 meses de casado, a gente era da Igreja Batista, né? E louvo a Deus pela Igreja Batista, a gente foi muito ensinado na palavra, muito cuidado pelo pastor Mano, na época lá, pastor Carlos Humberto, hoje mora nos Estados Unidos e tal. Só que conhecendo a estrutura da Igreja Batista, para esse cumprimento pastoral acontecer de fato na nossa vida, que é a forma com que a visão da igreja atua, a gente demoraria muito tempo para cumprir. E eu sentia muito no meu coração que Deus tinha pressa, sabe? E aí, nessa época, a gente estava, enfim, querendo conhecer algumas igrejas, e Deus nos direcionou, à época, a participar de um ministério específico aqui da cidade. Sim. Não vem ao caso. Deixa aí, e aí? Deixa em off, Deixa né? off. Mas, enfim, quem conhece um pouco da minha história sabe do que eu estou falando. Sim. E 9 anos a gente ficou lá nessa igreja. O que é o interessante? Que nessa igreja que eu participava, eu ouvia falar muito mal da Mais de Cristo. Uau. Interessante, né? E assim, chegou um momento da nossa caminhada que eu comecei a pensar assim, cara, será que faz sentido? Porque uma igreja que tem tanto fruto, poxa, eu conheço tanta gente que está lá e está super bem, super feliz, inclusive o pastor Diego, né, à época na Mais de Cristo também, e eu falo, cara, não é possível que a igreja esteja errada, porque a gente está vendo frutos, pessoas prosperando, evoluindo, mas enfim, aquilo ficou no meu coração. Até que chegou um tempo fatídico mesmo da minha vida que Deus falou assim, você precisa conhecer o pastor Júnior. Uau. O Espírito Santo falou muito claramente comigo quando eu estava no Instagram, vendo uma foto dele. O Espírito Santo me falou, você precisa conhecer essa pessoa. Eu não sabia quem era, não conhecia a voz dele, não sabia como era, e mandei uma mensagem para ele. E quando eu mandei essa mensagem, eu esperava que, em troca, recebesse uma chamada de atenção. Assim, né, TV aqui. A produção está desligada hoje. É todo screen, não? Não. Não, amém, dá tudo certo. E aí... apareceu de volta. Mandou mensagem pra ele. Me devolveu uma mensagem dizendo, querido, claro, não, vem aqui, vamos conversar. Ele é muito receptível. Cara, o pastor Júnior é uma pessoa sensacional. Assim, aquilo que eu poderia, talvez, ter no meu coração ao longo desses 9 anos, foram quebrados em pouquíssimo tempo, porque, só para vocês entenderem. Antes dessa conversa também. Foi, é isso que eu... Antes dessa conversa, o que eu decidi fazer? Eu vou lá visitar a Mais de Cristo. Fui lá no domingo de manhã e tal. Primeira vez que estou contando essa história assim, né? Sério, abertamente. Algumas pessoas mais próximas já sabem. Mas amém, tá tudo certo. A nossa história tem que ser... Gosto de exclusividade, é isso aí. Mas a nossa história precisa ser contada até porque talvez outras pessoas estejam na mesma situação. Com certeza. E assim, para que fique claro, nenhuma das tomadas de decisões da minha vida, quando eu saí dessa nossa terra, decidi ir para a Igreja Batista. Quando eu saí da Igreja Batista, decidi ir para esse outro ministério, foi sempre debaixo da bênção dos meus líderes, dos meus pastores. Amém. Eu nunca fiz nada sem que eles me abençoassem. Exatamente. E é por isso que eu hoje colho frutos de tudo isso até. Então, e no domingo de manhã eu fui no culto, profeta Gilberto Luiz pregando. Meu Deus. Primeiro culto já esbarra no profeta. Meu Deus. O que eu falei para Deus? Até contei isso na vigília, né? Falei, Espírito Santo, já que tem um profeta aqui, né, galera? Vamos aproveitar que tá o profeta aqui e vamos revelando as coisas aí pra gente. E aí Deus fala assim, presta atenção na palavra. Porque às vezes a gente fica na expectativa de que o profeta desça do altar e venha e revele o nosso CPF.
nosso RG, e nada contra, pode acontecer, já aconteceu comigo, e eu fui muito edificado também, né? Tem até no Instagram um trecho lá, foi o próprio profeta Gilberto que foi usado por Deus. Gente, só pra vocês terem uma noção, vocês podem ir lá, Lucas Carminati Oficial, procurando lá o vídeo. O Gabi vai colocar o arroba lá. Mas só pra vocês terem uma noção do que eu tô falando, o Espírito Santo usou o profeta Gilberto para revelar o nome da minha mãe. Meu Deus, tomara que ela não me mate, mas eu vou falar o nome dela aqui, que é Floripes. Olha. Floripes. Mas é do meio. Dificílimo. Não, é o nome dela. Não, porque às vezes tem o nome, né? É mais conhecida como Flor, mas é Floripes. Tá. E o nome do meu pai é Alessio. Uau. Ou seja, não são nomes comuns. Quando você vê o vídeo, você vai entender o que eu estou falando. Realmente era algo muito específico. E Deus poderia ter usado ele no primeiro dia que eu fui. E não foi no primeiro dia. No primeiro dia, o Espírito Santo falou para mim, presta atenção na palavra. E eu comecei a prestar atenção. E a palavra que ele estava ministrando era justamente sobre Abraão e Ló. Sobre o momento que Deus parou de falar com Abraão, quando Abraão começou a carregar o peso das coisas de Ló. E eles precisaram se separar. E quando eles se separaram, Deus voltou a falar com Abraão. E nesse momento da minha caminhada, eu entendi então que era o momento de eu dizer, então agora é o momento de Abraão e Ló se separarem. E eu procurei meu pastor lá na época, pedi a bênção dele, saí antes até de decidir se ficaria na Mais de Cristo ou não, que até então ainda não tinha tomado essa decisão. Saí debaixo da bênção do pastor novamente e encontrei na terça-feira o pastor Júnior para uma conversa que durou 3 horas e pouco. E foi um momento muito oportuno e diferente assim de tudo que eu imaginava. Porque, só um detalhe bem importante. Sim. No domingo, quando eu visitei a igreja, quando eu estava indo embora, quem estava na porta cumprimentando um por um? Pastor Júnior. Uma igreja que tinha mais de 1.000 pessoas naquele dia. Sim. E ele cumprimentando as pessoas. E aí eu passei e falei, não pode estar esse cara errado, sabe? E aí eu decidi voltar e cumprimentar ele. Falei, eu sou o pastor Lucas, falei com você no Instagram. Querido, que bom que você está aqui. Daí ele perguntou, você está bem? Daí eu falei, cara, não tô, mas eu vou ficar. Dele assim, não olhe para baixo. Não olhe para os homens, porque os homens vão te decepcionar. Mas olhe para Deus, foque em Deus, que Deus nunca vai errar, nunca vai te decepcionar. E, ou seja, em 30 segundos ele quebrou o preconceito de 9 anos da minha vida. E a gente se deixou realmente à disposição a entender o que Deus estava nos movendo. Claro. Né? Por que eu deveria conhecer aquele homem? E, de fato, nessa conversa que a gente teve de mais de 3 horas, ele se mostrou realmente uma pessoa muito solícita, preocupada, com o coração da nossa casa, é incrível, da nossa família. E nessa conversa eu te confesso que a gente iria dedicar um bom tempo, talvez, falando do meu antigo pastor, né? E em nenhum momento ele falou. Em nenhum momento ele falou nada da história, de tudo que aconteceu, nada. Quem comentou um certo momento fui eu, e ele chorou, inclusive, quando eu contei um pouco do que havia acontecido, que foi uma história muito triste, pesada, triste, enfim, né, de até uma certa destruição familiar, e a gente não se alegra com isso, e até por isso que eu não vou entrar nesse assunto, porque a gente não vem dar confete para o diabo aqui, né, a gente vem para realmente envergonhar. Amém. E a nossa vida é uma prova de que a gente pode sim envergonhar Satanás, né? Porque a gente tinha tudo para jogar tudo pro alto e dizer, quer saber, deixa para lá o evangelho, vamos ver nossa vida. E não, quando a gente realmente de fato ama Cristo, ama pessoas, Deus move o nosso coração para a gente se aproximar delas, estender a mão e dizer assim, cara, o que tu precisa? Como que eu posso te ajudar? Como que eu posso realmente ser cristão? Porque essa palavra, ser cristão, é ser um pequeno Cristo, né? Ou seja, a gente precisa representar o que Cristo representou na terra, e Cristo estendia a mão para as pessoas. Ele se aproximava dos órfãos, das viúvas, das prostitutas, ele estava com essa galera, né? Estava com os escribas também no templo? Estava, mas se a gente vai olhar o evangelho, muito mais tempo ele estava lá contando parábolas para o povão do que necessariamente com aqueles que achavam que entendiam, né? E é o que Deus tem movido muito meu coração nos últimos tempos, assim, que a gente precisa parar de perder tempo com quem não quer e, de fato, estender a mão para quem precisa. Aleluia. Né? E, assim, é muito o nosso chamado, assim, meu, da minha esposa. A gente... Cara, Deus coloca pessoas na nossa mão que a gente não entende. Deus parece, às vezes, assim, uma tranqueira, assim, pra gente, curva de rio, sabe? Só que Deus nos move a isso, um coração realmente entregue a essas pessoas, a dar oportunidade para quem não tem recebido oportunidade,
a estender a mão para quem muitas vezes as pessoas não têm estendido a mão, pessoas que às vezes estão desviadas dentro da própria igreja. Deus tem nos levado a trazer essas pessoas de volta, restaurar, né? Exatamente. Despertar a igreja local, isso é muito importante. E eu acho que é muito oportuno esse momento de falar sobre o teu texto, né? Show de Está bola. lá em Romanos, você que está com a Bíblia aí, Romanos 14, versículo 17, é isso, né? Positivo. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Essa é a marca da minha vida, assim, do meu chamado. Durante muito tempo, eu fui confundido, né, com uma pessoa que queria se aparecer, porque desde muito jovem, de adolescente, assim, eu saía da escola e o meu lugar que eu ia me divertir, entre aspas, era na igreja. Eu ia para a igreja e ficava lá a tarde toda, ajudando no que precisava, né? A época que eu era da Sarau Nossa Terra, que eu já ia para lá, tocar bateria e tal, e aí às vezes o pessoal vinha, chega, tá fazendo muito barulho. Daí eu parava e ficava lá ajudando com outras coisas. Me lembro que na época tinha a Selma que limpava a igreja, a gente ficava lá junto com ela e ajudava, passava pano, limpava a bateria. Aí a gente foi para a Igreja Batista, daí lá tinha a Sandra, mesma coisa. Ia pra lá, às vezes tocava bateria, vinha o pastor, não, tô em reunião, para. Aí parava, ficava lá junto com a Aline, né, com a Lica, uma querida que foi secretária da igreja há muito tempo, ajudando ela no que precisava, às vezes incomodando, dizendo, não, Lucas, agora deu, chega, vai embora, não incomoda mais. Mas eram poucas vezes que isso acontecia. E essa sempre foi a minha marca. E quando eu fui crescendo, eu continuei crescendo com isso. Então, quando eu chegava sempre na igreja, eu sempre queria ajudar, estender a mão, e algumas pessoas confundiam isso com se aparecer. Entendeu nada. E o meu coração nunca teve nisso. Amém. Nunca teve nisso mesmo. Ao contrário, eu sempre quis fazer aquilo que ninguém fazia. Muitas coisas que eu fiz na igreja foram por debaixo dos bastidores, por trás dos bastidores ali. Backstage, onde muitas pessoas... Às vezes sim, louvando, tocando, enfim, mas a maioria do tempo, muitas vezes, era escondido mesmo, né? Naquele tempo de secreto, onde as pessoas não estavam vendo. E quando eu cheguei na Margem de Cristo, eu cheguei com essa marca também. Algumas pessoas confundiram a minha pessoa e ao longo do tempo foram me conhecendo, foram entendendo, não, peraí, esse cara não quer se aparecer, realmente tem um coração disponível e de fato é o meu coração. É um coração a serviço do reino. Eu tenho feito isso em todos os lugares que eu tenho passado, né? Principalmente na nossa igreja local, que até é um tema para o momento seguinte aí, se der tempo de a gente falar sobre isso, mas é algo que move o meu coração, servir a igreja local, a ter raízes, né? Que eu acho isso fundamental. Até porque hoje tu tem filhos, né? Então, tipo assim, o que tu tá deixando de legado pros seus filhos para que eles sigam, né? É uma pessoa que vai para lá e para cá, ou não? É alguém que cria raízes, que tem um negócio, né? Até um momento, assim, da nossa tomada de decisão de ficar na Margem de Cristo, de estar na nossa igreja, foi quando a minha esposa, sabiamente, perguntou para o pastor Júnior, né? E aí ele ama falar sobre a visão da igreja, né? O nosso pastor é sensacional. Ele pegou uma folha e começou a desenhar, e a pergunta dela foi, como que é a visão da igreja? E aí nós sempre cremos numa igreja baseada nos 5 mistérios. Né? Porque não tem como você ter uma igreja capenga, né? Às vezes tem uma igreja super evangelística, ganha um monte de gente, mas não consolida ninguém. E aí, assim por diante, né? Profética, profética. Aí as pessoas vão para lá só para procurar profecia, mas não ficam lá. Porque quando o profeta não é mais usado, entre aspas, o profeta chega lá e prega a palavra, não teve revelação, não gostei então, mais. Deus não está mais aqui, vou embora. Então eu não acredito, eu acredito nesse equilíbrio da igreja, né? E nós encontramos isso na Margem de Cristo. O pastor Júnior, ele sempre cuidou muito da gente, né? Desde a nossa chegada, sempre preocupado com como estava o nosso coração. Passei pelos processos da igreja, isso que é importantíssimo, pessoal. Não tente entrar pela janela, siga os processos da igreja, né? Levei aí 6 meses até efetivamente entrar no louvor, né? Participando também dos Corajosos, que é um ministério que fixou muito meu coração, me arrebanhou de uma forma assim. Eu cheguei no Ministério Corajosos como vendedor de uma empresa e cheguei a diretor né, comercial em menos de 1 ano. Porque assim, o retiro, tudo aquilo ali realmente, coragem, te impulsiona a viver algo novo, a sair do anonimato, a viver aquilo que Deus tem. E o pastor Júnior, assim, nos direcionou muito ao cuidado com o pastor Rubem e a pastora Gabriela, que já faziam parte da nossa vida indiretamente. A gente se afastou
por esse período que a gente ficou em outra igreja e tal, mas eles foram nossos padrinhos de casamento. Sabe quem mais eu descobri que é padrinho de casamento de vocês? Quem? A Carla Inácio. Sim! Você sabe quem é? Claro! A Carla e o Marcelo. Pastora Carla, pastor Marcelo, meu Deus, eu amo quero eles. muito trazê-la aqui para contar a história dela. Sensacional. Também. Sensacional. Pastora Carla é querida, ela que fala assim, vamos envergonhar os cebosos. É ela mesmo, então eu quero muito trazer. Já fica um spoiler aí pro tete-a-tete. A pastora Carla, ela é uma peça muito importante na nossa caminhada. Ela foi líder dos jovens lá, ela nos ajudou muito na nossa construção. Muitas vezes um momento de encontro que a gente tinha no nosso relacionamento era na casa dela, nos momentos que os jovens se reuniam para uma festa, a gente chamava, como é que é? Festa... Não vou me lembrar agora. Mas era uma festa, isso aí, mas junto. Era um arraiá gospel, mas tinha outro nome. Genuína. Festa genuína. Nossa, não ia e não saber, junina. Isso. Entendi. Entendeu? Nossa. Genuína. Se você não falasse, eu não ia ter perguntado, não ia ficar aquele... E era um momento muito bacana. E aí, né, nessa chegada na Mais de Cristo, teve esse direcionamento, a gente começou a caminhar mais perto do pastor Rubem, e a gente começou a participar de um GC lá no sul da ilha. O GC começou com 18 pessoas, depois 40, 50, 60, Vivemos virou uma coisa igreja. Bem parecida, é muito forte. Só que nos jovens, né, já era igreja, mas nos jovens foi assim, começou com 8 no online, no plena pandemia, e de repente, pum. É uma loucura. É que um amigo meu que é de outra denominação fala assim, cara, eu gosto da Mais de Cristo porque é filho de elefante, já nasce grande. E de fato, né, Deus tem derramado um avivamento tão lindo sobre a nossa igreja, uma unção nova. E quando você starta, enfim, agora esse programa, o pessoal sabe que é gravado? Sabe. É que teve um só ao vivo mesmo, eles sabem. Então a gente está gravando ao vivo, mas é gravado. Amanhã eu vou estar ministrando num GC em Correia Pinto, perto de Lages. E o primeiro GC que ministrou foi o pastor Janilson. No caso, amanhã é literal ou amanhã literal. Que a pessoa vai assistir? Não, quando você assistir já passou. Já passou. No sábado anterior a esse programa, ok. Nós vamos estar no GC em Correia Pinto. E o primeiro foi o pastor Janilson que ministrou e teve 115 pessoas num GC. Não, é muita gente. Não é mais um GC, já é uma congregação. É uma congregação. Então, assim, sobre isso. Deus está fazendo algo lindo na Serra Catarinense, lá através da vida do pastor Rodrigo. Deus abençoe, pastorzão, te amo, tamo junto. E assim, esse foi o momento que a gente chegou na igreja, assim, que Deus começou a avivar o nosso coração, a gente começou a se direcionar para o sul da ilha. E ano passado startou a igreja, né? Bem junto com o nascimento do nosso filho, do Davi. Sério, foi junto? Quase junto. A igreja inaugurou dia 15 de outubro e o Davi nasceu dia 25 de setembro. Caraca, então, dias antes. E aí a igreja começou dia 15 de outubro de 2022. Vai completar um ano agora em outubro e já está pequeno. Já estamos com o segundo culto. Esse é um problema bom, né? Todas as igrejas estão com esse problema lindo de ter pouco espaço. Mas agora falando do cantor Lucas. Vamos cantar uma música? Vamos cantar. Eu hoje, vindo pra cá, disse assim, vou ouvir algumas músicas do pastor Lucas. Que eu confesso que eu ainda não tinha escutado, acredita? Não bate em mim. Mas eu fui ouvir. Tá perdoado. E eu disse assim, cara, já ouvi essa música. Olha que legal, eu já tinha escutado. Então, canta aí pra nós. Vamos lá. Vem cá, produção. Vamos ver se você também vai ter essa mesma reação que eu, de achar que não ouviu e de repente, opa, já ouvi. Caramba, vamos ver qual é a música do pastor Lucas. E antes dele cantar, teve uma parte ali que ele falou do relacionamento, né? Eu e o pastor Diego, a gente costuma falar, se você já foi falar pra gente orar pelo relacionamento de vocês, a gente fala, né? Quando você está solteiro, você tem que abrir bem os olhos quando tá namorando, abre bem os olhos quando tá noivando, abre bem os olhos. E a hora que você casar, você vai ter que fechar. Isso é uma fala da mãe do pastor Júnior, pastor Lucas. Que engraçado, né? Porque às vezes a gente acha assim, né? Tudo é flores, eu não vou mostrar os meus defeitos. Aí quando chega no casamento, você vê que às vezes não rolou. Então, abre bem os olhos para depois ter que fechar. Mas vamos ouvir agora uma canção. Não sei nem qual que tu vai escolher. Vamos lá. Canta pra nós, qual que é? O que é bacana, assim, a gente até comentar enquanto a produção vai pegar ali o gravador. Sim. Falando um pouco do cantor Lucas, né? A minha caminhada nessa área de adoração, ela vem desde sempre, como eu falei, de berço. Só que eu sempre fui baterista. E quando eu tinha ali 13 para 14 anos,
que eu ingressei ali na Igreja Batista e tal, enfim, surgiu uma carência, né, na época de ter alguém que ministrasse nos jovens ali, de estar mais perto da galera de adolescente e tal, enfim. E o meu avô tinha me dado um violão. Eu tinha 10 anos. E quando eu conheci a Igreja Batista, foi justamente nessa situação. Meu avô tinha me dado um violão e me dado aula de violão, na verdade, a oportunidade de participar de uma aula de violão para a comunidade. Então, era uma aula gratuita que acontecia nessa igreja, que era a igreja do meu avô. Olha só. E aí eu comecei a estudar violão lá, né? Até a primeira música que eu aprendi a tocar é... Deixa eu ver aqui. Ciclo de uma árvore qualquer, onde ninguém jamais pudesse imaginar. Primeira música que eu aprendi Para a tocar. nossa alegria, pra quem não sabe, né? Nossa alegria. Essa aí, Então, assim, uma das primeiras músicas que eu aprendi do violão e tudo baseado, assim, nessa construção que eles falavam lá, sempre ensinando violão, mas com a conotação de colocar aquilo a serviço do reino. Uau. E eu comecei a entender, opa, então peraí, eu posso ser usado por Deus também tocando um instrumento e tal. Então comecei a entender mais sobre a adoração. E aí Deus me conectou com uma pessoa sensacional. Eu preciso fazer menção e referência aqui. Que foi a minha primeira professora de canto, que é a Leile Ricardo. A Leile, ela é pastora da igreja da comunidade Reviver, fica no Jardim Atlântico, que é uma igreja irmã. Até hoje ainda fazem parte da nossa vida, da nossa caminhada, assim, a gente caminha muito junto. E ela me ensinou muito, não sobre canto, mas quando a gente tinha as nossas aulas de canto, eram verdadeiros mover do Espírito Santo, assim, onde ela ministrava muito sobre a minha vida. E um certo dia Deus a usou para dizer que minha voz chegaria a muitos lugares. E, cara, aquilo ficou no meu coração, né? Só que durante muito tempo, eu, desde criança, fazia paródias. Eu comecei a compor desse jeito. Eita, que legal! E aí? Fazia paródia na escola. Aqui, ó. Carboidrato que é açúcar, de energia é fonte principal. Pra estudar na escola, lembro até hoje. Viu? Nunca mais vai esquecer. E assim, era muito bom, que me ajudava a decorar. Então eu sempre fiz muita paródia, trabalhos da escola, enfim. Sim. E eu, cara, compus uma música ou outra, mas eu olhava e dizia assim, isso não é bom, isso é muito ruim. E eu fui guardando. E entendi que tá bom aqui, tô servindo aqui, tô tocando, tô cantando as músicas dos outros e tá tudo certo. Tudo ótimo. Até que chegou um momento da minha vida, no ano passado, na virada do ano, onde eu fui direcionado por Deus já na Mais de Cristo, através disso nós estamos falando. Eu comecei no louvor com 7 anos, eu vou fazer 34 dia 23 de junho agora. Olha aí, olha que interessante, que profético, né? O teu vai sair bem na semana do Bem na semana do meu aniversário, que presente, hein? Depois vamos cantar. E então levou muito tempo, né? Mais de 20 anos, até que de fato aquilo que era uma promessa se cumprisse sobre a minha vida. E tem muitas pessoas que às vezes querem acelerar o processo. Eita, fala com eles. E não, você não pode. Você pode tentar acelerar o processo, sim, mas da forma certa, da forma correta, sem pular etapas. E eu posso afirmar para vocês que eu não estaria pronto antes. Porque lembra que quando eu comecei a falar que o meu principal sonho era gravar um CD e ser famoso, Deus precisou transformar isso no meu coração. Deus precisou arrancar isso de mim. Porque era uma vaidade. Chegou um momento da minha vida que eu era tão orgulhoso, com 12 para 13 anos, eu tocava a bateria muito bem, pedal duplo, virada, e era bem na época do Trazendo a Arca, então eu tinha aquelas músicas cheias de virada e não sei o quê. E eu era o único baterista da igreja, e eu dizia assim, se eu não tocar, não tem ninguém para tocar, vocês têm que me engolir. E aí Deus começou a me quebrar, começou a trabalhar isso na minha vida, no meu coração, e isso foi arrancado de mim a tal ponto, né? Eu cheguei a ter uma banda junto com outros amigos, nós ganhamos um festival da Sara Brasil FM, e depois que nós ganhamos esse festival, nós olhamos um pro outro e aí, não é isso que a gente quer, não é a nossa pegada. E de fato foi isso que aconteceu, foi cada um para um lado. E agora, né, no início desse ano, na virada do ano de 2022 para 2023, eu decidi tirar isso do papel e startar aquilo que Deus começou a colocar no meu coração. E no dia 3 de janeiro eu lancei a primeira música. Agora do ano? Desse ano. 2023. Que legal! Primeira música no Spotify e Deezer. E eu botei um lyric videos no YouTube também para o pessoal aprender a letra da música. Que chama Não Sou Mais Meu. Era essa que eu ia pedir pra você cantar. Essa música é linda. Glória, era essa mesmo.
Inclusive, essa música eu gravei junto com a minha irmã, tem a Duda Carminati, que é a esposa do Marlon Ferreira, que é o Bafão que nós falamos. Que massa! Gente, a Duda, ela é uma bênção, só que ela ainda tá um pouco tímida, mas Deus tá pegando ela. Vai pegar. Mas ela já gravou uma música Duda. comigo. Eu não sabia que era ela. Ai, linda, eu ia perguntar quem cantava linda voz, Tem que soltar mais vezes. E essa música ela tem uma conotação muito importante na minha vida, porque não é só por ser a primeira, mas pela mensagem de renúncia que ela carrega. Né? Eu comecei a dizer para Deus, eu não sou mais meu, eu sou teu. Agora a minha vida vai ser tua. Coração tava ali. E quando eu compus essa música, quem estava sentado ao meu lado escrevendo a letra era a minha irmã. Essa música ela foi composta na calçada do salão da minha mãe, estava passando por um momento muito difícil, de muitas dúvidas, incertezas, e aí primeiro veio a melodia, né? Começou a... Deixa eu fazer em outro tom que vai ficar... Fique à vontade. Senão vai ficar muito baixo. Aí começou a vir essa melodia. Acho que eu não lembro muito bem. É ao vivo. Tem que lembrar aqui, mesmo. Porque depois que a gente grava a música para lembrar como ela começou, eu vou dizer para você que é bem difícil. Tudo certo. Até quem é compositor aí grava o processo de composição todo para não esquecer. Eu tô sabendo, meu marido, eu sei como que é. Vive com o gravador do lado. Eu fiquei dizendo. Isso aí já toca muito, né? Só essa parte. E aí começou aí. E eu não sou mais meu, sou teu, Senhor, pra sempre teu. E eu não sou mais meu, sou teu, Senhor, pra sempre teu. Daí eu comecei a dizer para Deus, e aí? Mesmo que o pai se esqueça do filho, não me abandonarás. Mesmo que as circunstâncias venham contra mim, tu és meu refúgio, Senhor. E aí enfim, a música continua a surgir. E a mensagem principal do início da música fala sobre Jesus, né? A nossa razão, a nossa existência, né? Lá na cruz, seu sangue derramou em meu lugar. Jesus se entregou. Sua morte foi pra nos resgatar. Em meu lugar, Jesus estava lá. E eu não sou mais meu, sou teu, Senhor, pra sempre teu. E eu não sou mais meu, sou teu, pra sempre teu, Senhor. Mesmo que o pai se esqueça do filho, não me abandonarás. Mesmo que as circunstâncias venham contra mim, tu és meu refúgio, Senhor. Aleluia, glória a Deus. Essa foi a primeira música que a gente lançou. Não foi uma música feita, vou lançar. Não, foi uma oração, foi um momento de intimidade ali com Deus, de muita...
E aí eu digo pra minha esposa assim que, cara, essa música durante muito tempo ela ecoou no meu coração, mas nunca saiu do papel, né? Aí eu comecei a cantar ela um dia e tal, não sei o que, e uma pessoa falou, cara, tem que cantar na igreja. Aí eu cantei na igreja e, enfim, a bênção foi derramada naquele dia. E aí esse ano nós decidimos gravar uma versão mais acústica. Ficou muito bom. Sou muito grato ao Marlon, tá? Eu preciso fazer esse destaque aqui. Não só por ser família, mas também por acreditar assim, no chamado e dizer, cara, tira isso do papel e... Incentivar, né? Motivar. O máximo que pode acontecer é alguém ser abençoado e fechou. Não, mas é isso aí, é bem isso. Qual é o risco cara, que tu tem corre? razão, é isso aí mesmo. E, enfim, essa música, ela tem 6 meses, né? Foi lançada em janeiro. Ela tá com quase 14 mil no Spotify, tem mais Deezer, no YouTube, enfim. Então já foi... Não foi só uma alma que... 32 países. Uau. Nem que seja uma pessoa em algum país, mas já chegou a 32 países. Então a gente já começa a ver a vontade de Deus se cumprindo. Eu ainda não fui a esses países. Nunca saí do Brasil. Mas a minha voz já chegou em algum lugar, em algum momento. E é o que a promessa diria, né? Que a tua voz iria ecoar. Eu quero ir também. Aleluia, me leva também, Deus. Não leva só minha voz, não. Glória a Deus. E assim, o meu intuito nunca foi ser famoso e tal. Seria mentiroso se não dissesse que, né, inclusive, segue a gente lá, ajuda nós. Não, porque é o trabalho, né? É o meu trabalho, né? Obviamente que eu quero que as pessoas escutem e que de alguma forma isso volte em recurso, mas nunca foi o objetivo principal do meu coração. E é por isso que Deus tem feito grandes coisas com a nossa vida. E nisso, né, nesse start dessa carreira, dessa caminhada, veio muito por aquilo que aconteceu na minha vida no ano passado, onde em abril do ano passado Deus me moveu a estar em São Paulo, onde eu tive o prazer de estar com outras 29 pessoas na casa do Daniel Eduardo. Né? Um abraço aí para o Daniel, amigão também do pastor Diego. Inclusive algumas músicas do pastor Diego também que ele capta para outros artistas, né? Eu tive a oportunidade de participar do Mastermind de composição, onde eu fui lapidado, aprender um pouco mais sobre isso. E lá, junto com o Gustavo, com a Midi, com a Rayane, junto com a Jaque e junto com o Daniel, a gente fez a composição de uma música chamada Rei da Glória. Essa música iria ser gravada por nós em setembro do ano passado, mas daí deu uns percalços, a gente não conseguiu gravar essa música. E nessa oportunidade, o Juliano Som conheceu a música Rei da Glória e falou, cara, essa música encaixa no meu projeto, eu tenho esse desejo. E aí em dezembro ele gravou, né, na Igreja Livres Church, lá em São Paulo, na Noite de Adoração 2. Ele gravou a música Rei da Glória com a participação, com o feat do Isaías Saad. Uau, olha só! Então uma música minha, né, junto com esses outros meus colegas que eu citei, cantada por alguém tão importante, tão relevante. Eu falei, cara, não pode ser uma coincidência, Deus está nesse negócio. Amém. E eu falei, cara, e agora eu tava lá e olhava assim, gente da Lagoinha, a Lude, né, a Lude muito conhecida, né, uma pessoa que já foi do Kemuel, enfim, cara, uma pessoa super gente boa, caminhando lá, pastor Marcelo Bonfim, da Igreja Alcance, um cara sensacional. Quando eu cheguei lá e vi que ele estava lá, falei, uau, que bênção, enfim, Deus me conectando com pessoas importantíssimas, assim, do meio gospel, né? Só que algo que me chamou a atenção, pastora Pri, é que aquelas pessoas que estavam lá não estavam motivadas por um mercado, mas nós estávamos lá motivados por a busca de um conceito de adoração, a restauração da adoração no Brasil. Eu fui direcionado nessa época a ler um livro chamado De Volta à Essência, do Jeremy Riddle. É um livro sensacional, se você ainda não leu, leia, porque olha, você que está nos assistindo, é da área de adoração, você precisa conhecer esse homem, conhecer esse livro. Realmente me fez entender sobre voltar à essência, voltar a olhar com outros olhos para a questão da cultura de adoração no Brasil. E, enfim, fui caminhando com essas pessoas, essas surpresas, e Deus me conectando com muitas pessoas, e, enfim. Sara Oliveira também, né? Enfim. E aí chegou nesse ano, onde a gente teve a oportunidade de participar do Brave Camp, né, em abril desse ano, um ano depois de tudo isso que tinha acontecido na minha vida, fui participar de um acampamento só para líderes de adoração e composição, músicos de alguma forma, pessoas envolvidas com a arte na igreja.
tinham mais de 200 pessoas do Brasil todo, gente, Sim. de tudo que era ponta. Tinha gente até fora do Brasil, a Amy estava por aqui e tal, enfim, da Flórida. Cara, foi um momento indescritível, assim, foram 4 dias na presença de Deus. Eu cheguei lá na seguinte situação: eu era diretor comercial de uma empresa, ganhava um salário de 2 dígitos, um bom salário, que mantinha a estrutura financeira da minha família. Sim. Dava pra gente comprar um presentinho para as crianças, comer um sushizinho, aquela coisa. Sim. Então estava estável. Mas também cheguei lá com promessas de Deus, com palavras que Deus havia derramado sobre a nossa vida. E eu olhei para minha esposa e falei, cara, eu vou para lá assim com o coração aberto e disponível a entender o que Deus quer, por que Deus está me conectando com essas pessoas. Sim. Né? Porque, sendo bem sincero, eu não sou ninguém. Cheguei mal e mal a 3 mil pessoas no Instagram agora, 3 mil inscritos, me ajuda aí, você que está assistindo, segue lá também. Né? E sim, se a gente for olhar por esses números, não faria sentido eu estar pela ótica humana, né? Mas Deus, ele falou, cara, se eu prometi, eu vou soprar teu nome, eu vou usar as ferramentas para isso. Eu que vou fazer, não é você. Né? Exatamente. E até estava junto comigo a Grazi também, a Grazi Duarte, que é lá da Mais de Cristo também, lá da sede, ministra de adoração lá também. Um beijo, Grazi, você é uma bênção na minha vida, a gente foi junto para lá. E a gente foi conversando no carro assim, cara, olha só o que Deus está fazendo com a gente, olha o que Deus está movendo. Onde Ele está nos levando. Com esse coração disponível, a gente chegou mais cedo lá. Quando a gente chegou, assim, a gente nem podia entrar, mas por algum motivo deixaram a gente entrar. Sim. E a gente começou a ajudar ali na produção, começamos a servir, arrumar cadeira, limpar chão. Sabe, vaidade zero, preocupado com nada daquilo ali, já envolvido com aquela galera. Johnny Anderson, David Ackland, enfim, só a galera top do gospel que grava com todo mundo. Sim. E as galera lá. E nós lá, sentado na mesa, tomando café com os caras, trocando ideia com eles. E às vezes a gente coloca os caras assim num pedestal, né, e fala, são intocáveis. Não, são servos. Meu Deus. Coração servo, pessoas que totalmente disponíveis. O El Duarte caminhou muito tempo, o pastor Diego aqui na Palavra Viva, o Johnny também. E pessoas que têm uma certa relevância hoje, mas que a gente conhece o coração, que são pessoas servos, né, que de fato se colocaram à disposição. E enfim, né, para resumir a história, eu cheguei lá nessa condição. E aí Deus usou o pastor Isaac da Igreja Central de São Paulo, que estava lá no momento que a gente estava conversando, falou, Lucas, eu sinto no meu espírito que Deus vai fazer algo muito louco na tua vida, que as pessoas ao teu redor não vão compreender, mas que quando acontecer para você e para sua família vai ser uma confirmação do seu chamado e do seu ministério. E aí, amém, eu fiquei com isso no coração, e ele disse assim, e o seguinte, você não vai precisar tomar nenhuma decisão, você vai ser tirado. E aquilo ficou no meu coração. Eu voltei segunda-feira de São Paulo, contei para minha esposa o que tinha acontecido e tal, enfim. E na sexta-feira da mesma semana, fui chamado pelo meu chefe, eu então era diretor comercial da empresa. Lucas, tu tem excelentes números, tu és uma pessoa muito bacana, tá dando tudo certo, só que eu entendo que eu consigo talvez fazer o que tu faz e eu preciso te demitir. E aí ele me desligou. E na mesma hora o Espírito Santo encheu meu coração de paz. E uma voz ecoou dizendo assim, esse é o novo tempo que eu tenho para você. E desde o dia 28 de abril, de quando eu fui desligado dessa empresa, eu e minha esposa, a gente está totalmente dedicado ao serviço missionário da obra de Deus, ministrando louvor, palavra por vários lugares, servindo inclusive principalmente nas vigílias. A nossa igreja local, a vigília, foi uma bênção, foi extraordinário estar lá com vocês. Mas assim, ministrando em Lages, na Mais de Cristo de Lages, no sul da ilha, a gente está lá servindo como pastor auxiliar, a gente tem ido a muitos lugares, outras igrejas locais também. Deus tem nos levado a levar a mensagem realmente genuína daquilo que Ele tem colocado no nosso coração e contar o nosso testemunho e viver a nossa verdade, né? Deus nos preservou em pureza, então a gente tem cuidado de muitas pessoas nesse sentido. Deus tem levado o meu coração na área de adoração, onde tem ministrado canções. E aí Deus me deu outra canção no período de adoração na igreja, de oração lá, que a gente faz das 7 da manhã às 10 da manhã. Eu estava lá no piano, tocando, e Deus me deu uma melodia e a letra junto da música Pura e Simples, que inclusive é uma música bem importante para mim, porque foi a primeira música que a gente gravou também com um clipe, né, que lançamos no YouTube, no dia 12 de maio, e foi um momento bem importante assim da nossa caminhada, porque essa canção ela é realmente pura e simples, né? Ela vai ao objetivo, né, que te adoramos neste lugar, queremos a tua glória contemplar, não vemos, mas sentimos e sabemos que estás aqui.
em nenhum lugar se pode comprar o que de graça recebi. Posso procurar e nunca vou achar o amor que só encontro em ti, Jesus, Jesus, pois não há outro como tu, puro e simples como tu. Em ti encontro paz, tua presença vale mais. Não há outro como tu, puro e simples como tu. Em ti encontro paz, tua presença vale mais, Jesus. E foi justamente, né, nesse momento lá que a gente estava orando na igreja, o Espírito Santo ministrando no meu coração. Cara, a gente não consegue muitas vezes ver a presença, mas ela é tão real que quase que você pode tocar nela, assim, ela é tão palpável, tão real ali. E de fato essa música fluiu, assim, veio, eu brinco que fui o primeiro a ouvir ela, na verdade, porque eu não escrevi, realmente veio como uma mensagem direta do céu, mesmo. Já escrevi no meu bloco de notas, na sequência já cantei pela primeira vez, e Deus tem feito muito isso comigo, sabe? Ele tem me dado a oportunidade de ser o primeiro a ouvir algumas mensagens do céu, e a gente está muito feliz por isso. Esse versículo que Deus colocou no meu coração tem muita relação com o que eu vivo hoje, Romanos 14:17, que o reino de Deus não é comida nem bebida, porque comida e bebida ela dá a conotação de um alimento físico. Sim, passageiro, exatamente. Limitado. Só que, inclusive, esse versículo que a gente estava falando, que move muito a minha vida, né, que é Romanos 14:17, tem muito a ver com isso, assim, que o reino de Deus não é comida nem bebida, porque dá uma conotação de ser algo físico, algo passageiro, exatamente. Limitado, né? E Deus não quer algo simplesmente físico na nossa vida, né? E uma das minhas marcas sempre vai ser a alegria, né? Uma vez eu estava conversando com uma pessoa, Lucas, você tem que brincar menos, porque agora você é pastor. Também eu concordo, faz sentido, a gente precisa, como pastor, às vezes ter a seriedade, e eu falei para a pessoa que de fato eu preciso me equilibrar mais. Sim. Só que essa é a minha essência, porque tudo que eu faço é com muita alegria. A nossa casa é movida sobre esse ambiente assim de alegria, tá todo mundo sempre em festa. Às vezes a gente tem uns arranca-rabo em casa, claro que sim, é normal, não seria família, exatamente. Mas na maior parte do tempo a gente está rindo junto, Amém. A gente está sempre zoando, né? Eu brinco com meu filho assim, tem gente que não gosta disso, enfim, mas a gente brinca o manezinho quando ele faz alguma coisa e fala, Tanso, e aí a gente dá risada. Mas sabe o que é engraçado? Porque lá em casa, assim, a Isadora fala assim, você vai sofrer bullying em casa pra quando você sair de fora de casa tu não sofrer. Pronto, o bullying começa aqui dentro. É brincadeira, né? Mas é verdade. Assim, agora tu vai se achando tudo qualquer coisa. Aí quando você sair, tu não sofre. E ela é super de boa com essas coisas. E assim, muito que esse versículo fala é sobre a questão da justiça. Sim. E muitas vezes as pessoas que talvez estejam aqui nos ouvindo e imaginem que a justiça de Deus seja algo pesado, algo ruim. E na verdade não. Deus ele é justo para todos os sentidos daquilo que a gente plantar na nossa vida. Amém. A gente vai colher exatamente a semente que a gente depositar no solo. Se a gente for fiel, a gente vai colher fidelidade. Se a gente for alegre, a gente vai colher alegria. Da mesma forma como se a gente plantar algumas coisas na nossa vida, né? Não preciso nem falar aqui, mas talvez a gente colha em algum determinado momento. Isso pode ser quebrado? Pode. Mas infelizmente a gente vai colher também os frutos daquilo que a gente plantar. E durante muito tempo da minha caminhada eu acabei colhendo frutos de quem eu era. Só que quando o meu filho nasceu, o Pedro Lucas, eu sempre falava assim com meu pai, a seguinte frase: dá para nascer a pessoa que vai mandar em mim. E meu pai dizia assim: é verdade, teu filho, quando teu filho nascer, tu vai aprender. E não que o meu filho mande em mim, mas os nossos filhos nos direcionam muito a tomar decisões diferentes daquilo que a gente quer ter para a caminhada da nossa vida. Então a justiça de Deus ela vem muito nesse sentido, né? De Deus ser real e justo em tudo aquilo que a gente fizer. Amém. E eu vejo isso como na minha vida, Deus tem sido justo comigo. Amém. Porque eu tenho colhido frutos de muitas coisas que eu plantei em momentos de dor, e hoje a gente tem vivido um momento muito
de bonança, de alegria na nossa casa, realmente de paz na nossa casa. A gente está vivendo um dos melhores momentos da nossa caminhada e parece muito louco o que eu estou falando, porque eu acabei de perder um emprego, né, de um bom salário, enfim, mas hoje a gente vive na dependência de Deus. Hoje mesmo, hoje de manhã, conversava com o pastor Janilson sobre isso. Ele dizia: Lucas, muitas pessoas vão querer dar palpites para você. E de fato, né? E às vezes não são palpites ruins, sabe, pastora? São palpites no sentido de preocupação, né? De querer ver a gente bem. Só que talvez alguns palpites de algumas pessoas que estejam desalinhadas com o Espírito Santo podem tirar você do centro da vontade. Então você precisa entender que talvez algumas pessoas vão lhe ajudar, e amém, né? Mas tem pessoas que não estão sendo levantadas por Deus, e por isso você tem que sempre dar ouvidos à mensagem do céu. Amém. Então a voz que vem do céu para o seu coração é que tem que pautar a sua caminhada. Direcionar. E é o que tem acontecido na nossa casa, né? A gente está vivendo milagre e atrás de milagre, e a gente sabe que é só o começo. Amém, eu creio. A gente vai ter muita coisa para desfrutar ainda, mas essas canções, essas duas que eu já ministrei, a próxima que sai em agosto. Glória, agosto que dia? Ainda não tem uma data, quando mas tiver, vai sair por favor, nos conta pra gente poder anunciar aí. Vai sair clipe também de novo no YouTube, a gente está vendo ainda a locação, como vai ser, mas ela chama As Minha Salvação, trata justamente sobre esse momento que a gente está vivendo, né? Posso até cantar um refrãozinho. Aí, ó, spoiler? Um spoiler. Ô, Glória, aí, ó, spoiler no tete-a-tete. O refrão diz assim: se eu subir aos céus, lá tu estás, ou descer no mais profundo mar, o teu amor não me deixará. Só em ti, Senhor, descansarei ao meu lado. Sei que tu estás e me tomas pela mão. És minha salvação. És minha salvação. Olha, spoiler, diretamente aqui no tete-a-tete pra você. Ô, Glória! O refrãozinho da música. E fala muito sobre essa realidade que a gente está vivendo, né? Sobre os próximos passos do que a Bíblia diz ali: justiça, paz e alegria, só que daí não termina na alegria. Alegria no Espírito Santo. Aleluia. Até acho que vai entrar imagens aí, produção, mas eu até mandei fazer uma jaqueta onde eu vai gravei. Vai ser lá no final, no final do episódio. Daí então. Ela tem que ficar até o final para ver. Então, fica aí até o final então para ver. É isso mesmo. Mandei produzir uma jaqueta específica para esse momento, da gravação desse clipe do Puro e Simples, né? Que enfim, gravei esse primeiro clipe com essa jaqueta que fala muito a respeito. Tenho também a minha tatuagem aqui, né, que eu fiz. Meu pai falou assim: depois de velho fazer uma tatuagem. Só que assim, eu nunca tive vontade de fazer uma tatuagem, porque eu nunca tive um porquê fazer. Eu nunca quis fazer uma tatuagem por vaidade. Eu queria ter uma marca que eu olhasse e dissesse assim: cara, chegou um novo tempo na minha vida. E o Puro e Simples é esse novo momento, né? Eu fiz essa tatuagem porque toda vez que eu olho para ela, eu me lembro da onde que Deus me transicionou. Me tirou de uma área secular, onde eu era bem sucedido, mas para ser bem sucedido no reino. Não, né? É sobre finanças, né? E o pastor Diego, não sei se você sabe a história dele, mas quando iniciou o chamado dele também foi demitido. E ele tinha um cargo muito bom. Ele me contou. Interessante, né? Como Sim, Deus faz as coisas. Tipo... Porque para nós é cômodo, né? Claro. Imagina, se eu continuasse lá, a primeira música Não Sou Mais Meu, não ia sair, talvez. Saiu. Já tinha saído. Saiu debaixo dessa situação, assim, na minha caminhada, né? Onde, enfim, eu tinha o recurso, fui lá e paguei a música. Então, foi meio que com o meu esforço. Enfim, eu precisava do meu posicionamento para dar um start, mas já a Puro e Simples não. A Puro e Simples, para eu poder finalizar a questão da mix, da master e do clipe, eu precisei me expor no Instagram. Uau. E às vezes a gente fica assim: será que a gente deve fazer? E eu mandei uma mensagem no Instagram, eu falei: galera, é o seguinte, preciso finalizar essa música e eu não tenho recurso. Faltava R$500. E se alguém quiser me ajudar, meu Pix é esse e tal, enfim. E aí eu recebi um Pix de um Pix de outro, tal, enfim. Olha que loucura, né? E
Eu recebi um pix de uma pessoa especial que chama Thiago Ferraz. Um abraço, Thiago, tamo junto. Ele me contou depois que estava se deslocando de Florianópolis até Itajaí para uma reunião. E no meio do caminho, Deus falou com ele assim: Thiago, eu estou ensinando o Lucas sobre provisão. E o mesmo ensinamento que eu estou dando para ele, eu quero dar para a tua vida também, porque a empresa dele estava passando por um lapso assim, não estava conseguindo naquele momento vender, precisava fechar um contrato. Amém. Pegou e ele fez um pix para mim, transferir um valor. E aí à noite, uma síndica ligou para ele e falou: Thiago, é o seguinte, nós vamos fechar o contrato contigo e, olha, era 100 vezes mais o valor. Amém, da semente dele, olha só. Da semente, realmente Deus multiplicou a 30, 60 e 100 por um na vida dele. E aí uma outra moça que fazia muito tempo que eu não falava, assim, que a gente era amigo da época de adolescente, somos amigos ainda, mas fazia muito tempo que eu não falava. Eu nem sabia que os stories do meu Instagram iam pro Facebook. Uau, e ela me encontrou no Facebook. E via tuas coisas. Viu lá, a mensagem que eu tinha colocado, me mandou uma mensagem pelo Messenger do Facebook. Eu recebi assim, eu vi lá o nome dela. Lucas, quanto falta? Uau. Assim, cara, tá faltando R$300. Então tá, então não falta mais, vou transferir para ti agora. E aí entrou o recurso, a gente conseguiu finalizar e ali eu comecei a ver a mão de Deus. No dia da gravação do clipe, a gente gravou no TAC lá em Floripa, no Teatro Álvaro de Carvalho. Eu separei o momento de manhã para trabalhar, resolver minhas coisas, e à tarde para a gente gravar o clipe. Quando eu cheguei em casa ao meio-dia, assim, cara, eu tava com uma angústia, um peso no meu coração, sentido assim, que estava muito feliz por queria acontecer, mas ao mesmo tempo um peso de responsabilidade. E o meu filho, o Pedro, filho, te amo. Ele podia oferecer, né? Vem cá, Pedro, vem cá, entra aqui. Vem rapidinho. E aí, o que ele fez? Quando eu entrei, o Pedro estava de fone de ouvido, cantando a música Deserto. Esse menino é lindo. Como é que é a música? Esse é companheiro, né? Adorar eu quis sustentar-me de pé. Eu não vou perder a guerra. Te louvarei, meu. Ele é um lindo, é um querido. Te amo, dá tchau lá pra galera. Obrigado. Tá? Na vigília ele tava lá filmando tudo. Lindo. O Lucas, é apaixonado pelo Lucas. E aí, quando eu entrei em casa, ele tava a plenos pulmões cantando essa música. E como Deus usa, assim, os mínimos detalhes, né? Verdade. Eu sou essa pessoa dessa fala, tá? Deus é de detalhes, fala esse tempo todo. E aí? E quando eu entrei em casa, ele tava cantando essa música, cara, eu me ajoelhei, assim, no chão do quarto, comecei a chorar compulsivamente, sentindo a presença do Espírito Santo entrar no meu coração, me confortar, porque eu sabia que a gente estava sendo transicionado a um novo tempo, assim. E, enfim, né, até dar uma embargada na voz, porque de fato lembrar desses momentos e ver o quanto Deus tem sido fiel com a gente, nos mínimos detalhes, é o que traz essa alegria no nosso coração, como esse versículo finaliza. Amém. E essa é a minha marca, eu jamais vou deixar de ser essa pessoa alegre. Eu sou mesmo, às vezes me passo um pouco, peço perdão se me passei com alguém, mas nunca foi assim, no sentido de denegrir. Claro. É uma marca do meu coração. Né? Até mesmo quando estou ministrando a palavra, faço algumas brincadeiras, porque é a minha marca. E esse é o Lucas. Se alguém perguntar assim qual é a minha principal característica, cara, eu estou sempre rindo, porque ficar triste e ser feliz dá o mesmo trabalho. Foi como a gente começou, né? Exatamente. Olha só. Eu não consigo mais viver aquela vida carrancuda que eu vivia. Eu perdi muito tempo afastando as pessoas de mim, falando coisas que não deveria, e hoje eu procuro aproximar as pessoas, procuro dar oportunidade a quem precisa de oportunidade. Essa é a principal marca do meu coração nos dias atuais. E agora, pra gente finalizar, o que você diria para alguém que está iniciando o seu propósito de vida? Já vai finalizar? Tem que ser, né? Cadê a professora fazer? Né? Pode, fique à vontade. Quem sabe faz ao vivo. Isso mesmo. Não, tem vários. Esse aí vai ter cortes. Vai. Aparecer aqui no meio. Para finalizar, uma mensagem. O que você diria para alguém que está iniciando seu chamado, ou ainda está com dúvidas, ou então está nesse impasse mesmo, igual você estava ali, né? De saber o seu chamado, aquilo que Deus está te chamando e, tipo, deixar fluir. O que você diria? Eu acho que a primeira coisa, além do óbvio, que é
buscar respostas em Deus, isso acho que eu nem preciso falar, né? Acredito que já esteja implícito em tudo isso que a gente... pastor. Amém. Então vamos falar. Primeira coisa, então, é buscar respostas em Deus, né? Você precisa ter o seu tempo. Porque às vezes eu vejo assim pessoas querendo mudar a sua vida dentro da igreja, né? Eu vou para a igreja porque Deus vai falar comigo. Amém, Deus pode falar contigo. Vou para o GC porque Deus vai falar comigo. Amém, claro. Mas tem coisas que Deus não pode falar na frente de todo mundo. Tem coisas que Deus só vai falar no secreto. Então, se você não buscar Ele em secreto, talvez você perca algumas mensagens no meio do caminho. Mas além disso, dessa busca no secreto, de buscar o Senhor, de ter esse tempo de oração, de leitura da palavra, devocional, separar um tempo realmente para isso, para essa construção de quem você quer ser, você precisa ter boas pessoas do seu lado. Amém. Um discipulador, alguém que acompanhe sua vida é fundamental. Alguém que puxa a sua orelha, alguém que te puxe de volta, que te alinhe, que coloque no prumo. Que veja o teu ponto cego, que Exatamente. Todos temos um. Então, assim, é chegar e dizer assim, o irmãozinho, o queridinho, volta, né, aterriza, volta para a terra, porque você está fugindo daquilo que é o propósito de Deus para sua vida. Então, assim, quando você consegue... E aí, aqui, né, um alerta bem importante. Não conte os seus melhores segredos para qualquer pessoa. Né? Então, assim, saiba para quem você vai falar. Se você tem um pastor, um líder acompanhando a sua vida, compartilhe com ele, para ele orar com você, para ele direcionar a sua vida. Porque, assim, uma ovelha sem pastor, ela não vai longe. Né? Como eu falei aqui, não sei em que determinado momento, mas a gente falou sobre raízes. Eu me preocupo muito com isso, porque eu tenho andado com muita gente e visto muita gente por aí que não tem raízes. Que canta em tudo que é lugar, mas não tem igreja, não tem pastor, não é direcionado. Muitas vezes entra num avião sem nem saber para onde está indo, não tem família. Então, esses são os meus princípios hoje. Né? Eu não faço nada que minha família não possa estar junto. Eu sou totalmente favorável à igreja local, a raízes. Amém. A você sair para ministrar, como eu saio. Mas né? Eu não estou julgando isso. Não ter a sua agenda e tal. Sem problema itinerante, mas tendo a sua base. Porém, você precisa voltar para casa, você precisa ser ministrado alimentado. Em casa, você precisa, inclusive, servir na sua casa. Né? Hoje eu sou líder de adoração lá da Igreja Mais de Cristo Sul da Ilha, lá, a gente é pastor de adoração lá, e tenho ajudado essas pessoas, tentado encaminhar. Às vezes a gente erra. Normal, nós somos pessoas. Que bom, né? Mas a maior parte do tempo a gente tem buscado acertar e encaminhar as pessoas dentro daquilo que Deus tem nos direcionado a fazer. E quando a gente canta as nossas músicas lá, é a nossa verdade, né? A igreja realmente canta junto, vem junto. Então você que tem esse propósito no seu coração, busque a Deus no secreto, tenha um pastor, tenha um líder, tenha alguém que te acompanhe, que esteja realmente direcionando você e sirva na sua igreja local, porque a primeira condição para que Deus possa estartar o seu chamado nunca vai ser fora da sua casa espiritual, nunca. Eu fui chamado para ser o melhor diácono, então vou lá na igreja tal servir. Não, sirva na sua casa. Sirva no infantil, fica no parking, no welcome, segurando a plaquinha lá. Sirva, seja com o coração disponível à sua comunidade local, porque nessa comunidade que Deus vai começar a agir, trabalhar na sua vida e te despertar para um novo tempo. Amém, eu creio em nome de Jesus. Quero agradecer vocês por estar agora com a gente. E assim, a gente sempre tem uma piada interna entre nós. Porque quem fala mais, paga o MEC. Então a gente sabe que... É brincadeira. Antes era o Tilmário. O Tilmário saiu dessa. Gente, mas eu quero agradecer, pastor, né, pelo teu tempo, pelo teu compartilhar das tuas experiências. Amém. Às vezes eu falo, né, a gente que é pastor, a gente fala pra muita gente o tempo todo, né? Mas às vezes contar nossa história e expor o nosso coração pra um lugar onde a gente nem sabe onde vai chegar. Às vezes chega em lugares que a gente nem imagina. Às vezes a gente se sente um pouco exposto. Caramba, eu falei tudo mesmo, abri o coração, rasguei o coração. E eu quero agradecer. Tinha muita coisa pra falar. Olha, glória a Deus. Vamos fazer parte 2, parte 3, 5. É mentira. Né? Mas eu quero agradecer porque esse rasgar de coração a gente sente quando é sincero, né? E graças a Deus pela sua vida. Eu agradeço a Deus pela sua vida, pela sua esposa que tá aqui até agora, pelos seus filhos, né? Cuidando da vida. Bênção de Deus. Se sair um chorinho aí no fundo, é o Davi participando do podcast. É isso mesmo, já tá falando a parte dele. Pai, não faz assim não. Né? E então eu agradeço, porque eu sei que o Senhor quer usar muito ainda. E como você falou, adentraram agora um novo ciclo e mais ainda, o novo ciclo do seu aniversário, que vai chegar agora nessa semana. Então, tipo assim, eu vejo um agir de Deus em tudo isso, que o Senhor eleve realmente os passos de vocês em tudo que vocês fizerem. Prospere, em nome de Jesus. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, né?
galera do Compaixão, tem sido realmente um braço muito bacana na nossa caminhada. Sou muito feliz em caminhar com vocês. Um abraço especial a todo mundo aí, né, que tem participado desse chamado, desse ministério. Um abraço aí para o pastor Diego também, né? Em nome aí da pastora Pri, lindo, maravilhoso. Lindo! Obrigado mesmo, né? E só deixar aí também um pedido especial para que o pessoal esteja nos acompanhando, nos seguindo lá no Spotify, Deezer, YouTube e também no Instagram, que é bem importante, nos ajuda a que essa mensagem continue a voar ainda mais longe. E quando sair música nova, já compartilha para todo mundo. Yes. E é isso aí. Glória a Deus. Obrigada, pastor. Obrigado. Deus abençoe tua vida. Quer mais um café, não? Vamos tomar um café. Então vamos tomar um café. Deus abençoe você e até o próximo Tete a Tete. Tchau. Te adoramos neste lugar, queremos a tua glória contemplar. Não vemos, mas sentimos, sabemos que estás aqui. Em nenhum lugar se pode comprar o que de graça recebi. Posso procurar e nunca vou achar o amor que só encontro em ti, Jesus, Jesus, Jesus. Te adoramos neste lugar, queremos a tua glória contemplar. Não vemos, mas sentimos, sabemos que estás aqui. Em nenhum lugar se pode comprar o que de graça recebi. Posso procurar e nunca vou achar o amor